que foi diretora da assistência espiritual da Federação Espírita do Estado de São Paulo por 8 anos. Para quem não entende o que é assistência espiritual, é toda a organização de passes. Ela também foi vice-diretora da área de infância e juventude na FESP. Cássia, isso também é uma área que a gente tem trabalhado aqui. A gente também tem grupo de evangelização com passe. Muitas das crianças do grupo têm muita mediunidade, têm evidência, sente a presença dos espíritos. Atualmente, ela é diretora da Casa Espírita Nosso Lar. Ela mora em Peruíbe e ela também é diretora da doutrina na USE, que é a União Espírita de Peruíbe. Ela também continua sendo expositora da FESP e trabalha como educadora. Então, muita experiência para nós, se juntar aos anos aí de trabalho nessa área de assistência espiritual. Somar de todo mundo que está aqui, com exceção da mamãe, provavelmente ela tem mais do que a gente. Então, nós agradecemos do fundo do coração termos a Cássia aqui conosco. E, Cássia, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. É uma pena não poder estar vendo a todos, né? A gente, com essa distância e também nesse formato, às vezes pode ficar um pouco mais engessado, mas nós gostaríamos de nos colocar à disposição para vocês interromperem. Eu não sei muito bem como que vocês trabalham, mas vocês podem ligar o microfone, ou depois, num segundo momento, né, a Adriana disse que a gente vai poder conversar, e eu gostaria que fosse uma coisa bem próxima, realmente, para a gente poder trocar experiências, né? Quando a gente fala de assistência espiritual, e de tudo aquilo que acompanha, né, de todos os seus desdobramentos, é claro que nós vamos ter sempre um nível teórico, né, um grau de entendimento teórico e um grau de conhecimento prático. É importante lembrar, e aí eu vou usar uma expressão de Freud, na psicanálise ele diz que a gente tem que ter sempre o lado teórico, mas o lado teórico nunca vai suplantar a prática. Então, tudo aquilo que nós dissemos aqui, ele tem pode ser a sua conotação teórica, mas eu vou abordar muito mais o lado prático, porque pelo que a Ana me adiantou, vocês são muito estudiosos, já estudaram muitas obras, e a gente vai complementar, então, com a parte prática, que, claro, tem, assim, as suas nuances, né, da parte que nós vamos ver do entendimento do estudo teórico, mas a parte prática, ela sempre vem recheada de emoção, ela vem recheada de imprevistos, ela vem recheada de sentimento. Então, quando a gente estuda, nós estamos no campo das ideias. E quando nós trabalhamos e colocamos a mão na massa, é muito diferente, né? Eu acho que isso vocês podem ver também, até mesmo no campo profissional de vocês, enquanto nós tínhamos a teoria da faculdade, da universidade, era uma coisa, e quando nós estávamos ali trabalhando, aquilo se tornava muito mais rico, muito mais dinâmico, muito mais abrangente, e nós descobrimos coisas fazendo que não foram ditas para nós, né? Porque o universo, ele engloba muito mais coisas do que aquelas que nós podemos prever. E no campo do espírito, no campo da espiritualidade, quando a gente começa a estudar, a gente não vai conseguir ver tudo, não é? Existem situações que nós vamos ter que aprender a nos comportarmos ou a resolvermos ali naquele momento, inclusive as emocionais, né? Inclusive o nosso modo de lidar com o outro. Então, é claro que a gente vai tentar ir mais por essa parte prática, mas fiquem à vontade para a gente ir conversando daquilo que vocês sentirem necessidade. Nós estamos aqui para trocar
com vocês, né? Eu gostaria muito de aprender também com vocês. Então, o passe, conforme a Ana me explicou, né? E vocês estão aí iniciando, ou tentando iniciar uma condição de aplicar mais o passe. E é sempre interessante lembrar que o Espiritismo, ele vem resgatar o cristianismo básico na sua essência. E o básico na essência, onde nós vamos encontrar Jesus, é essencialmente a caridade, essencialmente a doação e o trabalho íntimo desse grande espírito em tentar, por todas as formas e maneiras, dar uma condição de crescimento para todos nós. Então, Jesus encarna entre nós, né? E tenta, de todas as formas, emocionais, físicas, intelectuais, ele tenta trazer para nós uma condição de crescimento, de entendimento. Mas quando a gente entra na condição do passe e da assistência espiritual que nós vamos falar aqui, nós estamos objetivamente falando de dor. Nós estamos objetivamente falando da necessidade do outro, das limitações, do sofrimento e de como nós podemos auxiliar no sofrimento do outro, né? Então, no Caminho Verdade e Vida, lá na lição 153, nós vamos ter um título da lição que são os passes, né? E Emmanuel vai dizer nessa lição que Jesus impunha as mãos aos enfermos, transmitindo-lhes os bens da saúde. Quando a gente fala enfermo, é bom lembrar que serão os enfermos do corpo e da alma. Quando nós falamos saúde, nós estamos falando de uma saúde muito maior do que aquela física, com certeza. E a gente vai entrar um pouco nisso no próximo slide. E ele vai dizer ainda que seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza humana e também sabia como restaurar a harmonia tão indispensável para a gente continuar vivo e levando adiante a nossa caminhada. Então, Jesus, ele impunha as mãos, né? Já demonstrando, nada foi feito por acaso, nada foi feito sem propósito, e com certeza essa situação de impor as mãos, ela já seria estudada e esclarecida há muito tempo depois, né? Por Mesmer, estudando também, e outros estudiosos falando do magnetismo, mas de uma maneira bem mais profunda dentro do espiritismo. E essa condição de impor as mãos já demonstrava a condição que nós temos de transferir para o outro, de auxiliar o outro, de doar ao outro aquilo que ele necessita. E, em termos de energia, em termos de amor, esse gesto de impor as mãos é muito mais do que dar o passe. É assim, eu estou aqui, conta comigo, receba de mim. Eu acho que isso é uma das interpretações mais lindas que a gente pode encontrar. E quando Jesus ele dá o passe, ele está demonstrando a doação íntima, a doação nossa, em dividir não só o pão, mas dividir aquilo que está dentro de nós, na forma mais íntima, a nossa energia, nosso conhecimento, o nosso tempo. E hoje a gente sabe que talvez a coisa mais cara, né, do mundo, aquilo que mais tem valido é o nosso tempo, né? E como nós muitas vezes não sabemos gastá-lo, quantas vezes nós não sabemos aplicá-lo de uma maneira benéfica para nós e para o nosso semelhante. Pode mudar, por favor, Dri? E quando a gente fala ali de saúde, né, nós vamos falar como que a terapêutica espírita pode contribuir para a saúde do ser. Como que nós, enquanto casa espírita, podemos contribuir para trazer a saúde para o mundo, trazer a saúde para nós mesmos e para todos aqueles que frequentam a casa espírita. Em uma casa espírita pequena, como a de vocês, temos ainda a frequência e dividindo o mesmo espaço a nossa própria família, porque aqui a gente percebe que muitos vêm, né? Então um dá o passo, outro dá palestra, as crianças vão para a evangelização, então a família toda está envolvida nisso. E trabalhar essa terapêutica espírita de uma maneira adequada, de uma maneira que favoreça tudo e a todos, é uma condição
muito importante para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde, nós vamos ver a Organização Mundial da Saúde categorizando aí o ser humano em várias variantes, né? Em várias subdivisões. Ela diz que não é possível ter saúde se nós não estivermos englobados, atendidos em todas as nossas subdivisões, em todas as nossas vertentes, né, que constituem a nossa vida. Então, o homem é um ser biopsicossocial, e a gente englobaria ainda espiritual, porque nós, espíritos, estamos aqui encarnados, e nós vamos passar por uma questão biológica do nosso corpo físico, da nossa saúde física, dos nossos instintos, do nosso sentimento de preservação, mas nós também somos um ser que tem um psiquismo, né? Todos nós temos as nossas experiências e tudo aquilo que resultou dessas experiências que forma a nossa psique. Então, nós somos um ser dotado desse psiquismo que é extremamente individual, que é único, porque cada um de nós, na sua história de vida, fez uma escolha, e dentro dessas escolhas nós fomos afetados por elas. Então, de forma benéfica, mas também de forma prejudicial, de forma limitadora, traumática. E então, dentro desse psiquismo, nós vamos encontrar todas essas histórias que podem vir a trazer uma consequência de saúde ou de doença para a nossa vida atual, né? E social, claro, porque nós nos relacionamos socialmente. É socialmente que nós aprendemos, é socialmente que nós temos a condição de crescer, de aprender e de complementar. Nós não conseguimos sobreviver uns sem os outros, né? Então, isso é muito importante, nós temos em mente essa constituição. E, claro, o ser espiritual que comanda tudo isso, que sobrevive à matéria e que carrega consigo todas as suas vivências e que tem um objetivo de vida, que tem um propósito nessa vida. Então, quando nós observamos qualquer pessoa à nossa volta, nós temos que levar em conta todos esses aspectos. E para cuidar de uma saúde em um termo amplo, a terapêutica espírita oferece tudo isso, né? Claro que cada um de nós vai aproveitar mais ou menos, cada um de nós pode acreditar ou não, ou pode, por motivos pessoais, subjetivos, por uma maneira de encarar a vida, de maturidade espiritual, estar mais pronto ou menos nesse momento, né, para aproveitar tudo isso, mas a terapêutica espírita, ela é completa. Eu diria a vocês que ela é completa. Então, quando nós chegamos à casa espírita, não, volta um pouquinho, por favor, Ana, eu ainda não terminei. Quando nós chegamos à casa espírita, nós vamos ter o atendimento fraterno, que é aquele acolhimento onde a maioria das casas tem, não sei se é de vocês trabalhar isso, mas eu coloquei no geral, né? Então, tem o atendimento fraterno, onde nós acolhemos a pessoa, vocês sabem disso, e damos aquele primeiro acolhimento, o atendimento, né? Estamos atendendo aí no campo social, e observando a necessidade desse ser. A palestra, ela vai trazer esse conhecimento, e nós sabemos que a palestra é a parte mais importante, porque ela ativa situações mentais e desativa as negativas e ativa as positivas, né? Então, a palestra é o que conscientiza, é o que trabalha, é o que engloba toda a situação que nós precisamos em termos de reflexão, de entendimento, é aquilo que vai mexer com as nossas com as nossas forças interiores, é aquilo que vai muitas vezes trazer à tona coisas que estão inconscientes, mas que precisam ser trabalhadas. O passe, que é um elemento do nosso trabalho dessa manhã, e o passe, ele vai tratar a parte material do ser, né? Mas também, não só isso, porque o passe, ele trabalha numa zona emocional também,
Porque no passe nós não vamos sentir só magnetismo, nós vamos sentir o magnetismo que se encaminha com aquela doação amorosa que nós podemos dar. E quando o outro é impactado pela força do passe, mas também do amor, isso causa um despertar, muitas vezes, e um impacto, né, que chama a pessoa, né, que está muitas vezes ainda não conseguindo, ainda ela não consegue ser atingida pela parte mental, pela parte espiritual, mas no passe é algo quase que físico, porque aquilo é completo, né? Você se sente envolvido em várias camadas e é dentro do passe que muitas vezes pelo mais material, né? Que é o magnetismo animal, junto também com o espiritual, mas é ali algo meio físico que faz com que a pessoa sinta aquilo que foi só dito até então. Por isso que as pessoas ainda hoje têm tanta necessidade do passe. Muitas pessoas, né, elas precisam sentir para crer, não é ver, porque a gente não vê, mas é o sentimento que é impactado. Nós tivemos aí, durante a pandemia, uma suspensão dos trabalhos de passe individual. Aqui nós trabalhamos, mesmo depois da volta da pandemia, por muito tempo com passe coletivo. E as pessoas, a grande maioria, não conseguia sentir. E quando nós voltamos, então, com passe individualizado, é notável, né, a condição de nós percebermos mais as energias que vêm e que nos envolvem. E para muitas pessoas isso ainda é extremamente importante. Então, dentro da terapêutica espírita, ainda no campo material, nós temos a água fluidificada, que complementa, né, muitas vezes levamos para casa a água fluidificada e fazemos uma manutenção energética muito mais física, né, porque ela, como a água, ela é um elemento que possibilita essa aplicação, absorção, ela é um condutor, né, da energia. Então, nós vamos encontrar na água fluidificada uma continuidade, em alguma quantidade do que nós encontramos no passe. Temos a desobsessão, né? A Ana falou que os sistemas já estão começando a trabalhar com isso, que engloba esse tratamento de alma, de esclarecimento, de libertação, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Temos também o estudo, que é uma terapêutica espírita, porque sem estudar e sem entender aquilo que nós estamos fazendo, fica muito difícil dar continuidade para qualquer planejamento, para qualquer objetivo, para qualquer trabalho que a gente queira desenvolver. Então, o estudo é muito importante para a gente saber o que estamos fazendo, mas não pode ficar só nisso, porque quando a gente muito estuda e nada faz, nós estamos colocando a nossa candeia embaixo do alqueire, né? E tudo aquilo que a gente estuda, e todos os recursos que nós vamos angariando durante a nossa vida, não faz sentido se esses recursos não impactam, não influenciam a vida do outro de uma maneira benéfica. Não faz sentido determos o conhecimento sem aplicá-lo. Ele se torna inútil, né? Porque ele só tem a condição de estar com você, e ele se torna útil quando a gente divide. Então, é aquilo que a gente fala, né? Que afeto e conhecimento só tem utilidade quando a gente divide, né? Ele só aparece mesmo e só consegue atingir os seus objetivos quando eles são divididos. E o Evangelho no Lar, que é uma continuidade aí do estudo, é uma continuidade onde a gente também pode usar a água fluidificada, é uma condição de trazer Jesus para dentro da nossa casa, muito, muito, muito importante, e de darmos continuidade, porque às vezes a gente frequenta a casa espírita, a família não, e dentro da casa a vibração não é totalmente, né, como aquela que a gente entende como sendo correta, mas dentro do Evangelho no Lar a gente vai encontrando métodos disciplinares de estudo, mas também de renovação
energética da nossa própria casa, do nosso próprio ambiente. Então, todos esses passos, né, todos esses itens, eles fazem parte da terapêutica espírita, que não faz sentido ser aplicada somente num item. Ela não se complementa. Isso é um bloco, isso é um combo. É o que possibilita, como nós vemos na imagem ao lado, o tratamento deste ser biopsicossocial espiritual. Então, nós precisamos de todos esses itens para conseguir atender em todos os campos daquilo que a gente chama de saúde, trabalhar e tentar trazer essa saúde, porque está tudo interligado, né? Nós não podemos somente ter o tratamento do corpo se a gente não trabalha o nosso psiquismo. Não dá para trabalhar só o corpo se socialmente nós também não trabalhamos os nossos relacionamentos e também melhorando a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala no social, aqui principalmente, né, no Brasil, a gente também fala de fome, a gente fala de necessidade física, de comportamento da sociedade espírita, à frente também à necessidade material. Então, é um campo extremamente vasto, muito amplo, em que o espiritismo tem o objetivo de tentar trabalhar todos os elementos. Pode mudar, Ana, por favor? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Ou Ana, melhor a gente deixar para o final, né? Para falar tudo no final, o bate-papo? É você que resolve. Eu sei que você deixou aí aberto, se alguém tiver perguntinhas, eu te interrompo e falo. Estou monitorando o chat. Bom. Ótimo. Então, por favor, quem tiver um complemento ou uma pergunta, coloca no chat e a Ana vai conversando conosco. Mas eu espero que, ou se quiserem guardar também para o final, no final a gente faz aí um bate-papo, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o passe, que com certeza vocês já estudaram muito na condição da teórica dele, né? A gente sabe, só para relembrar, é uma movimentação de energia. Quando a gente fala de energia, nós temos que relembrar lá do conceito de fluido, nos elementos gerais, né, que formatam tudo que existe, o elemento material, que se constitui dos fluidos, e o espiritual, que somos nós espíritos. E, acima de tudo, Deus, que é o Criador e quem administra tudo, né? Então, quando nós vamos falar de passe, isso está relacionado a fluidos. E esses fluidos, o principal que movimenta o passe é o fluido vital, né? Porque nós estamos transmitindo nosso magnetismo, a nossa vitalidade para o outro. É importante lembrar também que esses fluidos eles vão variando, e mesmo quando a gente fala, estou doando o meu magnetismo, minha energia, mas tudo isso é importante lembrar que quem dosa, quem aplica essencialmente o passe naquilo que é necessário, nós são os mentores, são aqueles que trabalham conosco, porque nós vamos com a matéria-prima, com a matéria bruta, né? Mas quem vai trabalhar isso direcionando é a espiritualidade, porque nós trabalhamos dentro do espiritismo dessa forma. Vale lembrar que o passe ele se diferencia do trabalho dos magnetizadores, não temos nada contra, mas existe uma dinâmica dentro do espiritismo diferenciada. Então, a gente vê aí Reiki, por exemplo, ou Jurê, ou quando nós vimos o próprio trabalho de magnetizadores, que trabalham o seu próprio magnetismo, são dinâmicas diferenciadas. Para nós espíritas, essa doação energética, ela é feita em conjunto com a espiritualidade. Então, quando nós aplicamos o passe, nós estamos misturando, né? Nós estamos ali trabalhando em conjunto, dosando tanto o fluido magnético animal, né? Que ele é possível pela nossa constituição física atual, mas nós misturamos esse fluido também com um fluido espiritual. Então, no trabalho dentro da casa espírita, existe essa junção. Quanto vai aplicar, como, em que caso, isso fica a cargo da própria espiritualidade, né? O
nosso papel enquanto doadores dessa matéria-prima é manter essa matéria-prima dentro da sua qualidade mais benéfica, mais pura possível, né? Tentando trabalhar alguns elementos que favoreçam com que cada vez mais esse magnetismo seja realmente intencional, que a gente realmente doa porque deseja, que ele seja também revestido do desejo firme e sincero da cura do outro. E ele vai ter várias aplicações. Aqui na nossa casa espírita e também na federação, de um modo geral, nós vamos encontrar várias aplicações, né? Por exemplo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós temos ali um super hospital, onde nós vamos ver vários tipos de passe que foram criados para atender diversas necessidades. Então, por exemplo, só para ilustrar, nós temos o passe para criança, nós temos o passe desenvolvido para especializações, né? Nós especializamos o passe, existe o passe espiritual, o passe anímico, nós temos o passe direcionado também com siglas, né? Mas cada um com uma aplicação, mas nós temos para aqueles que passam por transtornos afetivos, né? Que para uma harmonização espiritual, e aí nós englobamos a depressão, bipolaridade, borderline, todos os transtornos afetivos, né? Nós temos também para os dependentes químicos, nós temos o passe de cura, onde nós selecionamos médiums com maior capacidade magnética e visamos e objetivamos, às vezes não a cura, mas a melhoria, né, da condição daquela pessoa que busca a casa com problemas físicos mesmo. Nós temos também um tratamento para um passe especializado, um tratamento especializado no consolo, que a gente chama, que são aqueles que se separaram dos entes queridos, ou seja, cada casa ela vai ver a sua necessidade e possibilidade, né? Então, qual é a nossa necessidade? Que tipo de pessoas estão aqui? Que passe nós vamos desenvolver para isso? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, são várias as aplicações. Lembrando sempre que nós vamos misturar aí esses fluidos, né? E visando justamente atender a necessidade daqueles que procuram a casa. Pode mudar, por favor, Ana? E aqui uma pergunta que sempre, em todos os cursos de passe que nós demos, são situações que ficam sempre muito na mente daqueles que ouvem falar do passe, né? Então, quem pode aplicar o passe? Todos nós podemos doar. Todos nós temos a condição. Claro, alguém que esteja adoentado, que esteja com a sua vitalidade baixa, naquele momento é necessário, né, que essa pessoa faça ali um período de tratamento para que ela possa se recuperar. Mas é claro que todos nós, não estando num processo de doença física ou espiritual, nós podemos sim doar. E mesmo que nós estejamos num processo, o físico, claro, uma doação ali ostensiva, né, onde a gente vai doar muito do nosso magnetismo, isso não é aconselhado. Mas quando nós fazemos as vibrações, em um outro grau de energia, a gente sempre pode, porque quando você doa, você movimenta as suas energias. Então, nós recomendamos lá na federação que as pessoas que estejam afastadas de alguma forma do trabalho, que elas poderiam realizar as vibrações, porque a vibração, você está movimentando um outro teor de energia que também vai ser útil, que também pode ser, com certeza, reunida para a espiritualidade e distribuída onde houver necessidade. Mas, num primeiro momento, todos nós podemos realizar essa doação. Alguns possuem um maior magnetismo, aquilo que nós chamamos os médiums de cura, né? Então, são as pessoas que notadamente
têm maior energia, aquelas pessoas que você pode perceber até mesmo na convivência, que são dotadas de muita energia, de muita disposição, de muita vitalidade. Essas pessoas geralmente possuem uma condição magnética muito mais acentuada, né? Então, para determinadas atividades, a gente vai reunir médiums assim. Ou formar uma grande equipe. Lá na federação, por exemplo, quando a gente faz o tratamento de cura, nós tivemos o cuidado de montar equipes, porque se você coloca na responsabilidade de apenas algumas pessoas, aquelas pessoas acabam aparecendo, aquelas pessoas são vistas como detendo mau magnetismo. Aquilo não é saudável, ao nosso ver, né? Porque nem todos têm condição de lidar com essa visibilidade de uma forma adequada. Então, a gente sempre forma equipe. Um vai ter mais, outro vai ter menos, mas o importante é o resultado final. Não importa saber quem tem mais magnetismo. Importa estarmos todos reunidos juntos, né, com o mesmo objetivo. E as nossas forças, ali não há necessidade de você medir quem tem mais, quem tem menos. Todas as forças são reunidas e beneficiam as pessoas, né? É importante, claro, saber o que nós estamos fazendo, por isso a necessidade do estudo. A gente não pode, como antigamente, né, nos centros, as pessoas chegavam e sem nenhum estudo eram colocadas como médiuns, eram colocadas para dar passe. Talvez naquele momento, por não haver a condição do estudo, tivesse a sua aplicabilidade. Mas hoje, dentro do cenário que nós temos, a gente já sabe que é importante você direcionar toda e qualquer energia, você sabendo o que você está trabalhando, por que você está dando passe, como a sua energia vai beneficiar a pessoa à sua frente. É muito importante também esse trabalho de renovação, porque quando nós vamos doar alguma coisa para alguém, essa doação tem que ser boa, saudável, algo que realmente seja aproveitável. E isso não se... Quando a gente vai doar uma peça de roupa para alguém, ela não pode estar rasgada, né? Um alimento não pode estar vencido, somente para a gente se livrar daquilo, porque não serve mais. Não, a doação, quando a gente fala de caridade, de Jesus, a doação, ela tem que ser a melhor possível, né? E quando nós vamos doar o nosso magnetismo, a gente sempre tem que ter em mente que ele tem que ser melhorado a cada dia. Também não podemos esperar ficarmos totalmente prontos para dar o passe, porque esse é um processo que acontece justamente ao contrário. A gente vai, na medida em que nós vamos doando, nós vamos melhorando. Na medida em que nós vamos trabalhando, nós vamos crescendo. Lembrando Kardec, né? O verdadeiro espírita é aquele que mais se esforça na sua transformação moral. Nosso magnetismo, ele vai sendo melhorado também conforme nós vamos melhorando, inclusive com relação aos nossos hábitos, né? Quando a gente fala de saúde, nós também estamos falando de hábitos saudáveis, de manutenção saudável do nosso corpo. E não é só questão do passe, mas a gente sabe que alguns hábitos precisam ser transformados, né? Então, alimentação saudável, nós podemos falar também de alguns vícios, né, que nós trazemos, como o fumo, e não só esses, né? Também hábitos negativos e degradantes com relação a outras situações mentais, né? Por exemplo, a pornografia, o sexo desregrado. Nós podemos falar hoje, com a condição de tudo estar muito virtual, como nós estamos trabalhando e qualificando as energias no teor daquilo que a gente vê, no teor daquilo que nós estudamos, no teor daquilo que nós trocamos nos nossos relacionamentos, é um todo, né? E nós precisamos entender que é uma decisão, melhorar nessa vida é uma decisão.
Você precisa decidir que você vai fazer isso, né? E nem sempre é fácil, porque deixar um hábito que está tão enraizado em nós, às vezes só vai mudando, né, de figura, é difícil. Um hábito comportamental, um hábito de postura, um hábito físico, nos nossos relacionamentos, é um todo. Nós não temos só um corpo, né? Nós temos uma maneira de pensar, uma maneira de nos relacionarmos. E tudo isso, quando a gente decide que nós queremos nos tornarmos uma pessoa melhor, não é só para dar o passe, mas é para sermos melhores efetivamente. E quando a gente decide melhorar, a caridade está nesse caminho. Que uma pessoa que entende aquilo que a espiritualidade traz no teor de todos esses livros maravilhosos que a gente estuda, uma pessoa que entende isso, ela se coloca como um trabalhador, né? Porque para melhorar o mundo tem que ter trabalho. E como que eu melhoro o mundo? Como que eu torno o mundo mais tranquilo e saudável para os meus filhos? Como que eu torno um mundo melhor para que eu possa habitar? E isso é uma decisão, não? Eu quero melhorar o mundo, e para isso tem que ter trabalho em várias frentes, né? Que se interrelacionam, que se complementam. O passe, como a gente colocou lá na terapêutica espírita, é uma delas. Então, essa intencionalidade e essa decisão, elas vão precisar de muita confiança naquilo que nós objetivamos como conduta de vivência nesse mundo, e também nossa fé. E não só a fé em Deus, mas a fé em nós. Que a gente vê que muitos daqueles que estão começando, né, falta essa fé. Ai, será que eu posso? Será que eu tenho condição? Mas eu tenho ainda tanta coisa ruim para melhorar. Mas veja, começar a trabalhar, né, faz parte disso. A Tabata está perguntando, Ana, você pode colocar para mim o que a Tabata falou? Sim, eu coloquei algumas perguntas também. A Tabata está falando assim: quando não estamos bem psicologicamente, ainda podemos dar o passe? Podemos dar passe na nossa família e amigos fora do centro? Olha, o que é estar bem psicologicamente, né? Às vezes não estar bem psicologicamente é estar desiludido, estar sofrendo. É importante separar não estarmos bem psicologicamente e temos um transtorno mental, né? Porque alguns transtornos mentais realmente impossibilitam a pessoa, essa doação maior da pessoa. Uma pessoa com esquizofrenia, se ela está estabilizada com medicação, por exemplo, e ela não está em crise, ela pode doar, né? Mas uma pessoa que está com esquizofrenia e não tem estabilidade, não está medicada, ou não oferece segurança, é melhor que ela seja poupada, que ela seja atendida e que ela não trabalhe. Um transtorno mental como a depressão, ela vai perdurar por muito tempo na vida de uma pessoa, né? Mas se ela está estabilizada, medicada, essa doação, ela vai até ajudar. Então, é importante nós não podemos generalizar, nós temos que estudar caso a caso. Para isso tem o dirigente do centro, para isso tem os mentores do centro, que vão classificar realmente a posição, né, da própria pessoa. Dar um passe fora de casa é algo que nós não aconselhamos. Nós podemos, sim, trocar o passe efetivo por uma oração. Nós podemos nos ligar com os mentores, fazermos ali uma oração, né? Porque existe aí uma condição energética no centro que favorece muito mais. Dentro de casa, nós somos sempre aconselhados a oração e até uma vibração, mas não necessariamente vamos evitar a condição do passe. Dentro de certos casos, né, uma pessoa que não pode se locomover, uma pessoa que está ali acamada, existem as pessoas que visitam, né, que fazem as visitas dentro de casa, mas para isso também é uma equipe, existe um preparo, existe todo um cuidado. Porque quando nós não temos a proteção do centro espírita,
algumas situações podem ocorrer que estão fora do nosso controle. Então, se houver um caso extremo, onde há necessidade, nós temos que nos preparar antes. Claro, nunca, jamais faça isso. Não é bem assim, né? Mas se nós pudermos evitar e não tornarmos isso uma coisa comum, né? Algo, então você me dá o passe aqui, eu não vou na casa espírita. A pessoa pode muito bem ir lá, a pessoa tem condições de ir, então é melhor que ela vá, porque junto com o passe na casa espírita vão ter várias outras situações, né? Então, vamos analisar caso a caso. Converse com a dirigente do seu centro, ela vai saber te aconselhar. O que mais, Ana? Eu coloquei algumas perguntas que eu acho que são importantes para a gente discutir. Uma é qual que é a importância dos alunos do curso mediúnico que já fizeram um curso de passe, darem passe, e qual a frequência? É super importante. Primeiro, o passe é o primeiro contato que você vai ter já com a dimensão espiritual. Porque o passe, vamos pensar assim, isso está no nosso outro slide, mas vamos dar uma adiantada. O passe atua no perispírito. O perispírito está em que dimensão? Na dimensão espiritual, né? Então, o aluno que fez o curso mediúnico, ele vai se familiarizando com a dimensão espiritual aplicando o passe. Nós saímos de uma dimensão física e vamos adentrando e já trabalhando, né, essa doação de perispírito a perispírito também. Então, vejam que é uma familiaridade necessária que vai nos trazendo essa condição de tornar mais familiar esse contexto, né, que nós vamos aplicando no passe com relação perispírito a perispírito. E depois a gente sabe que a comunicação em si também entra nessa dimensão espiritual. Então, nós vamos nos tornando mais sensíveis, nós vamos treinando a nossa sensibilidade, além do que nós vamos ampliando e já começando a perceber o trabalho da espiritualidade junto de nós. Nós vamos formando uma equipe espiritual que vai se entrosando, que vai se percebendo, vai se complementando. Tudo é um passo a passo. A frequência, aí vai depender da necessidade do centro, mas pelo menos uma vez por semana nós precisaríamos trabalhar isso, para que o exercício também não se perca, né? Então, nos doarmos, nós estarmos disponíveis, nós abrimos mão do nosso tempo para estar ali, nós vamos começando de pouco a pouco, nós vamos do pequeno para o grande, né? São exercícios, e o passe, não desmerecendo a sua condição, a sua eficácia e a sua grandeza, mas o passe é o primeiro passo ali dentro da atmosfera espiritual que nós podemos começar a caminhar dentro disso, né? Que mais, Ana? E no caso, porque algumas pessoas... Se quiser complementar, não, eu acho que está ótimo. E algumas das pessoas que estão fazendo o curso mediúnico conosco, elas não são locais. Então, tem mais ou menos o nosso grupo 10, 12 alunos. Entre esses 12, 2 eles são alunos remotos, eles não são baseados em Portland, né? E aí, nesse caso, como é que faria? Porque eles pertencem a um outro grupo, né? E acho que essa é uma das coisas boas da tecnologia, que a gente consegue compartilhar esse conhecimento de uma forma muito mais fraterna, né? E menos segmentada. Mas onde eles moram, não existe um centro físico, sabe? Então, o convite foi feito para trabalhar a mediunidade, para começar a aprender, né? Se bem que eles não vão fazer parte da parte prática da mediunidade, a gente está seguindo a apostila da FEB, mas eles vão participar só da parte teórica, mas
mas numa formação de centro como o de Seattle, a gente achou importante ele já ter esse conhecimento, porque depois é só desenvolver a parte prática, né? Com certeza. Como é que faz, então? Porque a mediunidade dele está sendo, vamos dizer assim, nutrida, né? Com Trabalhar. esses conhecimentos, né? Uhum. Então, Ana, eu vejo essa pandemia, ela trouxe possibilidades que nós nunca teríamos. Ela Uhum. abriu uma porta que nós podemos aproveitar, né? E fazer o bem com segurança, né? Porque a gente sempre tem que ver isso. A gente faz o bem com segurança, com equilíbrio, porque em todos os trabalhos mediúnicos a gente tem que levar em conta os dois lados, quem doa e quem recebe. Mas existe um protótipo que nós estamos fazendo aqui na casa que eu estou, e talvez isso responda, claro, isso vai sempre necessitar aí de ser viável ou não, né, por quem dirige o centro. Mas o que nós começamos aqui, nós começamos um tratamento que é um passe à distância. Então, algumas pessoas se reúnem num determinado horário, e é uma reunião por WhatsApp. E o dirigente vai colocando o nome da pessoa que precisa do passe, né? Então, tem uma pessoa, algumas pessoas que são do centro, tem uma pessoa que é de outro lugar, mas mentalmente todos se reúnem e há uma necessidade também de um treino para isso, né? Você não começa assim, mas mentalmente nós nos ligamos a um determinado, com uma equipe espiritual, isso também foi combinado com uma equipe espiritual, e nós nos ligamos naquele determinado momento e uma pessoa é o polarizador. Então, a gente também vai revezando isso. Então, em algum momento sou eu, em outro momento é outra pessoa, em outro momento é outra pessoa. E nós vamos trabalhando, juntamos, e existe o polarizador, porque lá na federação nós temos algumas atividades especializadas, que eu vi que aí não tem, né? Mas, por exemplo, em alguns passes existe o polarizador. Então, vários médiuns ficam do lado de um e o magnetismo é enviado para o polarizador. Uhum. E nesse grupo nós estamos fazendo essa experiência e tem dado grandes resultados. Então, existe ali o polarizador que vai dando o passe nessas pessoas. Nada impede que nessa configuração que você me disse, é uma ideia, isso pode ser desenvolvido mais ou menos, né? Que essas pessoas que estão fazendo o curso à distância, no horário do passe, se liguem mentalmente com a casa espírita, né? E você pode fazer uma coisa híbrida também, porque com o celular, gente, hoje o que a gente puder fazer e aproveitar, a gente faz, né? De uma forma híbrida, né? Tem o presencial, mas também tem o virtual, você pode colocar uma câmera ali no momento, e essas pessoas que estão à distância, elas podem doar da mesma forma, elas vão visualizar ali. Então, é questão de estudar uma forma, né, de fazer. A gente ia falar nisso mais para frente, mas já vamos responder. Então, é uma questão de aproveitar a nossa inteligência, né, para tudo isso. Claro que, em alguns casos, a gente está falando de magnetismo, né, de doação. Em alguns casos, seria mais efetivo e mais produtivo e necessário a doação local, né? Mas no caso de vocês, essas pessoas podem doar pelo pensamento, isso chega, a energia vai, né? E vai acontecer da mesma forma. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui, um exercício prático. Eu vou convidar vocês vão seguir a minha voz, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando profundamente, vamos desligando qualquer questão, qualquer dúvida, nada mais disso. Deixamos a nossa mente aquietada, vamos trabalhar outras possibilidades. Então, nós vamos
trabalhando a respiração. Vamos inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Então, e segurando um pouco no meio disso. Sigam a minha voz. Vamos inspirando. Segura. E expira. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, vamos inspirando. Segura. Solta o ar pela boca. Mais uma última vez. Inspirando. Segura. Solta o ar pela boca. Muito bem. Vamos relaxando agora os nossos ombros, os nossos braços, as nossas pernas. E vamos trazendo à nossa mente a figura de Jesus. Esse mestre amado, esse mestre querido, que está ao nosso lado em todos os momentos. Vamos nos lembrando daquela passagem do paralítico da piscina, onde ele, encontrando aquele paralítico, ele diz: "Queres ser curado?" E o paralítico diz: "Sim, mestre, claro, mas eu preciso que alguém me leve até a piscina." A piscina era conhecida por ter efeitos curadores. E Jesus, olhando para ele, diz: "Levanta-te, pega o teu leito e anda." Olha que mensagem maravilhosa. Jesus coloca nas nossas mãos a condição de realizarmos a nossa própria cura, de realizarmos aquilo que nós desejamos. E isso está efetivado na nossa vontade. Isso está efetivado na nossa capacidade. E agora, nesse momento, eu gostaria que vocês entrassem em contato com os mentores, mentalmente, com os mentores do Centro Espírita, Chico Xavier. Vamos pedindo para que os mentores nos auxiliem nesse exercício. Vamos nos sentindo ligados com eles. Eles se aproximam. Eles colocam a sua mão em cima da nossa cabeça. E vão doando para todos nós o seu amor, as energias que vão ativando os nossos centros de força. Vamos sentindo essas energias caminhando, restabelecendo, trabalhando tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos sentindo o amor dessa equipe espiritual maravilhosa, tão dedicada, tão amorosa e tão fraterna. E vamos pedindo a eles para que trabalhem em nós aquele problema específico, emocional, físico, não importa. Vamos conversando com os mentores, pedindo ajuda naquilo que nós precisamos. Vamos agora agradecendo aos mentores e vamos pedindo para que nos auxiliem em mais um passo do nosso exercício. Vamos pedindo a eles que nos abracem. Vamos sentindo o abraço amoroso dessa equipe espiritual, transmitindo tudo aquilo que nós necessitamos. Ao nosso passo, vamos também doando a eles o nosso amor, porque estamos todos interligados. Vamos doando essa espiritualidade maravilhosa, nossa gratidão. Vamos agora lentamente nos desligando
Vamos abrindo os nossos olhos com tranquilidade. Voltando a nossa atenção aqui para a nossa sala. Todos bem? Por favor, coloquem no chat se todos estão bem. Ana? Pessoal? Todos bem? Tabata está, Letícia, Aline. Prazer, pessoal. Gi. Lúcia tá bem? Elaine. Eu vi um Ricardo. Ricardo, tem Ricardo aqui? Tem, né? Ana, você tá bem? Tô bem, sim. Gostaria de perguntar se todos sentiram essas energias. Sim. Tá bom, Bastante. Ricardo, não tem problema. Não tem problema, Ricardo, eu entendo. Sentiram a energia? Ok. Sim. Sim. Viram? Que bom, Ricardo. Legal. Vocês viram que é uma questão do nosso pensamento, é uma questão daquilo que a gente deseja fazer. E a espiritualidade me ajudou. Obrigado, mentores. Não tinha pensado nisso, mas vejam que dá para doar e dá para receber também à distância, se nós estivermos na mesma frequência, né? Se nós estivermos ligados e emanados no mesmo objetivo. Então, a possibilidade de trabalhar remotamente também existe, tá? É uma possibilidade. Até mesmo, viu, Ana, de se elaborar um planejamento, uma equipe pequena, claro, mas bem coesa, né? Que tem um passo a passo e que isso possa ser feito, inclusive para as pessoas que não podem estar aí, as famílias que estão no Brasil, né? Em outras situações, se houver a possibilidade, se você sentir que isso é possível, né? É uma possibilidade também, tá bom? E, claro, que para tudo isso acontecer, a gente tem que ter comprometimento, né? Porque se você trabalha com uma equipe que tem um nível de amor, gente, que amor é esse dessa equipe espiritual de vocês? Gente, meu Deus, que coisa linda. Estou muito emocionada e agradecida, muito emocionada mesmo. Então, para a gente trabalhar com seres que têm esse tanto de amor e de comprometimento, a gente tem que fazer valer a mesma entrega, né? A gente tem que ter a mesma entrega. E quando a gente se entrega e se compromete, é como um casamento, é como com um trabalho, tem que ter entrega e tem que ter comprometimento, porque nós temos que ter a certeza de que existe ali uma continuidade, né? Porque quem não se compromete, isso mesmo, Ricardo, a gente tem que ter essa doação, e quando a gente doa, não é de vez em quando eu posso. Essa doação, ela tem que ser segura, ela tem que ser uma coisa que te traga estabilidade. Imagina se no nosso casamento, se na situação com os nossos filhos, com os nossos pais, a gente resolvesse ser pai, ser parceiro, ser amigo, ser marido e mulher, ou ser companheiro de vida. Quando eu tiver vontade, tá? Quando der, se não estiver muito ocupado, se não tiver nada mais importante para fazer. Não, é grau de importância, é nível de importância. E isso faz com que muitas outras coisas aconteçam, né? Muitas outras coisas estejam fazendo parte da nossa vida. Então, estar comprometido é essencial. Não é quando dá, né? Já pensou? Você está com um problema ali sério. Aí você fala, ai, mentores, amigos, me ajudem. Jesus, me ajudem. Já pensou se eles tivessem para conosco o grau de comprometimento que nós temos para com eles? Não ia dar certo, né? Volta semana que vem, né? Hoje não dá, tô ocupada, tô com dor de cabeça, meu filho tá dando trabalho, hoje não dá. Tem que fazer o jantar. É isso mesmo. São coisas que dá para organizar,
que dá para você fazer o jantar um dia antes, né? Que você tem que arrumar um esquema de quem fica com seus filhos naquele momento. É tudo organizado. Já pensou se você fala para o seu empregador, hoje eu não vou trabalhar porque minha sogra chegou em casa, você vai falar isso para ele? Hoje eu não vou trabalhar porque tudo bem, né? Um caso de doença, né, gente? Tem coisa séria, lógico, evidente. Mas assim, eu não fiz o jantar ontem, a minha casa está suja, então é melhor eu ficar aqui. Eu não vou porque, sei lá, qualquer coisa que pode ser resolvida em outro momento. Porque é muito sério o que a gente está fazendo. Porque outras pessoas dependem disso, né? Se um médico não vai trabalhar porque ele teve lá qualquer contratempo que ele podia muito bem ter resolvido de outra forma. Então, vejam, a pessoa que vai chegar na casa espírita, que pode ser até um conhecido nosso, mas naquele momento ele precisa do que está ali, né? Ele precisa daquele apoio, quando não nós mesmos. A vida é assim, né? Alto e baixo. Não dá para ter estabilidade o tempo todo. É alto e baixo. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Mas, assim, fora as coisas sérias, sérias, assim, a nível de impedimento, ir à casa espírita com dor de cabeça, uma leve dor de cabeça, geralmente, quando não é algo, claro, nós temos entendimento suficiente para separar uma coisa da outra, né? Mas estar lá vai fazer você se sentir melhor, né? Estar lá vai nos trazer maior vitalidade, nós vamos encontrar condições de superação naquela palestra, naquele abraço, naquele encontro, naquele passe, naquele estudo, né, Ana? E muitas vezes aquela dor de cabeça pode ser a aproximação de algum espírito que está precisando ser ajudado, né? Eu acho que com a atividade espiritual híbrida, como a gente tem tido, isso acontece no lado profissional também, a gente acaba muitas vezes ficando com preguiça de vir para o centro, né? E isso, no meu ver, é um ponto de vista um pouco egoísta, né? Pensando em mim, porque se eu precisar, eu vou, né? Se eu tiver precisando de passe, aí eu vou. E eu acho que é importante, nessa conversa que a gente está tendo, a gente lembrar que são duas dimensões aqui, né? Tem a dimensão física e tem a dimensão espiritual, que muitas vezes o plano espiritual precisa do nosso magnetismo animal para fortalecer todo aquele grupo de espíritos que estão sendo tratados, que de repente o centro espírita aqui está virando um ponto, um hospital de emergência, né, local, em que são trazidos espíritos que precisam ser ajudados. E que para essa ajuda, não é só ajuda espiritual, porque senão eles iam fazer tudo sozinhos. Mesmo o nosso trabalho sendo capenga, mal feito e percentualmente muito menor, eles precisam do nosso fluido vital para conseguir fortalecer e ajudar esses espíritos que estão doentes, né, que necessitam de paz. Então, isso eu acho que é uma transição que todos nós estamos passando, né? Eu não estou dizendo só do lado espiritual, eu acho que isso do lado profissional também, porque é muito mais cômodo ficar em casa, né? Do que a gente vir para o centro espírita trabalhar. Quando a gente pensa em assistir palestra, por exemplo, a gente se esquece que assistindo a palestra, muitas vezes nós também, como médiums, a gente está fazendo essa doação para esses outros espíritos que estão aí, né? Eu tenho outra pergunta, são 10 horas agora. Tem uma pergunta da Elaine. Elaine é do centro de Seattle, ela é uma das alunas da gente, que é baseada em Seattle. A Elaine também já tem bastante background da doutrina espírita, ela veio da Califórnia, e ela faz uma pergunta que eu acho que é muito, muito propícia, que é qual a recomendação em termos de quantidade de trabalhadores para a equipe do passe? As casas aqui nos Estados Unidos são pequenas, há um número mínimo, 2, 3 pessoas? Na verdade, bom, tem muito dessas coisas que eu ia responder mais na frente, mas já vamos falando. É importante trabalhar em equipe, viu, Elaine? Porque o magnetismo, ele, claro, a gente vai doar para a pessoa, mas é claro que, como eu disse, né, quando a gente forma ali aquela equipe, aquele batalhão ali de pessoas que vai dar o passe, que pode ser
2, 3, 4, ou aquilo que a gente consegue ter, né? A espiritualidade, ela soma aquelas energias e ela subdivide. Então, aquele que está... Se a gente vê no livro de André Luiz, né? Inclusive, a neutralidade de um dos passistas que não estava bem, né? Porque havia bebido, outro comido demais. Cada livro tem uma referência. Mas, então, o que acontece? Eu sinto muito isso quando a gente vai dar o passe. Nós formamos aquele grupo ali na frente e aquelas energias, elas são reunidas e distribuídas, porque aqui a gente não trabalha, aqui na federação a gente tem o passe dispersivo, né, de limpeza, dispersivo, depois o longitudinal, que são alguns movimentos. Aqui, na nossa casa espírita, ele é em posição de mãos, né, em posição de mãos no coronário, e isso é a forma, né, que a gente também ia trabalhar lá na frente, que cada assento determina dentro da sua possibilidade, aquilo que entende como mais correto, a espiritualidade está em contato com a direção da casa, e aí é resolvido. Mas, então, eu sinto que ali, naquele momento, todas as energias, é como se você formasse, é como se nós entrássemos dentro de um balão, né, que manipula, que agrega, que redistribui, tudo isso feito pela espiritualidade. Então, uma pessoa só dar o passe, é possível? É possível, mas não é recomendável uma frequência que só aquela pessoa dê o passe. Primeiro, ela tem uma quantidade limitada de fluido vital, que também pode oscilar, né? Porque isso oscila em nós. Então, é importante que pelo menos 2, 3 pessoas, já é um número... e depende também de quantas pessoas vocês vão dar o passe. Se nós formos dar o passe, eu lembro que lá na federação, às vezes, 20 pessoas davam, não, 10 pessoas davam um passe em 300 pessoas, 200, é um número absurdo, né? Mas nós tínhamos uma equipe grande. Quando a equipe é menor, né, quando as pessoas que vão tomar o passe, a quantidade seja menor, a gente também pode ter uma equipe melhor. Eliane, né, desculpa, o importante é que nós teríamos ter a condição de nos adaptarmos àquilo que nós temos e da necessidade que está à nossa frente. E vale o bom senso, mas pelo menos 2 pessoas seria sempre recomendável, né? Ana? Ótimo, obrigada. A Letícia, você quer fazer sua pergunta e pedir para ela escrever? Sim, Cássia, obrigada. Primeiramente, muito prático, né, o que você está trazendo para a gente. Eu tenho a minha dúvida, eu tinha escrito isso, pensado nisso antes, até na minha preparação para a palestra, e agora que eu estou estudando, né, assim, a gente está estudando, é o nosso 3º ano de estudo, eu estudo, eu gosto muito de estudar tudo que é energia, assim, né, toda essa parte mais intangível. Eu sinto que quando eu começo a rezar, eu já começo meio que a emitir energia, principalmente quando eu penso nas outras pessoas, eu sinto aquela coisa saindo assim de mim, sabe? E a minha pergunta para você é mais teórica, assim, qual é a diferença da prece para a vibração e para o passe? Assim, eu sinto que eu mesclo um pouco. E é uma coisa natural, assim, agora que estou mais estudando, né, focada nisso. Como que você distinguiria e se tá ok, né? Se começar a rezar, pensar no outro, fazer isso, ou você sugere como separar? Existem diferenciações, né? A prece é quando a gente entra em contato com a espiritualidade. Na prece que nós estamos pedindo algo para o outro, nós podemos sim também emitir, né? Uma mãe que pensa no filho, Senhor, cuide do meu filho, que ele tenha condições. Isso já está saindo daqui, né? Daqui, isso já porque é uma coisa que você quer que aconteça, é a sua vontade, aquilo vai conduzindo a sua energia. Então, quando nós estamos pedindo algo para alguém, a gente entra em sintonia com a espiritualidade, né? E nós podemos sim emitir isso. Existe até uma pesquisa interessante, eu não vou lembrar a faculdade agora, de pessoas, 2 grupos, foi monitorado, um recebia orações de pessoas que nem conheciam e o outro não recebia oração nenhuma. E aqueles que recebiam
orações de pessoas que nem os conheciam, eles tiveram um número muito maior de cura, realmente de superar suas doenças do que o outro grupo. Então, essa energia que a gente emite é algo realmente comprovado. A vibração, geralmente quando a gente vibra, a gente está vibrando no conjunto, né? A vibração é quando a gente faz as nossas vibrações no Evangelho no Lar, por exemplo. Você vai vibrar por toda a sua família, então você vai também encaminhando aquilo, né? Pelo parente, até pelos nossos animais de estimação, nós vamos higienizando a nossa casa. Tudo parte do pressuposto de que você está direcionando a sua energia para uma finalidade. Então, na prece intercessória por alguém, a gente está dirigindo para aquela pessoa. Não que as preces tenham sempre que ser intercessórias. Às vezes é uma prece de gratidão, às vezes é uma prece de ligação, de desabafo, de pedido mesmo de energia. Então, aí você não vai estar doando, você vai estar pedindo, e a gente tem que tentar estar receptivo a captar aquele pedido nosso. A vibração tem sempre uma conotação de você estar doando de você por outras pessoas, por outras situações, né? E o passe, você está ali doando também, mas com um direcionamento. Então, eu acho que o que diferencia, Letícia, são os objetivos para onde você está encaminhando essas energias que você está doando. Cada uma delas, tudo é energia, tudo a gente doa, mas cada uma delas tem uma finalidade e talvez um modus operandi, né? Nós estamos doando o tempo todo, pode ser uma característica sua também. Você está sempre dentro daquela aura de que quer doar, de que quer estar disponível, mas tem que ver se isso é positivo para você, se você se sente confortável, se você não se sente desgastada. Mas aí seria uma questão que teríamos que observar mais você, né? Mas, no geral, são essas as diferenciações. Espero ter respondido sua dúvida. Sim, com certeza. Muito obrigada. Nada. Cássia, não sei se você quer continuar os seus slides. Sim, muita coisa já foi respondida, mas vamos terminar, que são poucos slides, e a gente abre um pouquinho mais depois. Então, o próximo, por favor. Quando nós estamos falando de energia, desculpa no Zoom, mas depois a Ana pode mandar para vocês, tá? Esses slides. Então, quando a gente fala de passe, nós vamos trabalhar, como vocês já estudaram, nos centros de força que ficam no perispírito, que tem uma ligação, né, pelos plexos com o corpo físico. E quando a gente vai dar o passe, a gente pode escolher direcionar para alguns desses centros de força. Depende do trabalho que for realizado pela casa. Por exemplo, quando nós vamos dar o passe na depressão, nós vamos trabalhar principalmente o centro de força coronário no primeiro momento, depois o frontal, né? E iniciando também, descendo pelo sistema nervoso da coluna. Então, são passes direcionados. O passe normal, que é só a imposição, não, né? É a imposição de mãos, a energia vai sendo depositada no centro de força coronário e nós, pelo nosso pensamento, podemos direcionar para que todos os centros de força sejam reorganizados, equilibrados, né? Então, a doação fica nesse sentido. O passe de cura, ele é muito intuitivo, porque nós trabalhamos junto com a equipe espiritual e, geralmente, o passe de cura, ou a pessoa sentada ou a pessoa deitada, nós deixamos que a nossa inspiração, né? Porque trabalhamos em conjunto com a espiritualidade, então a gente vai trabalhar determinados centros de força, com determinados movimentos, mas isso seria um tema para muitas outras aulas que não dá para a gente falar, só para elencar a diferenciação. Então, nós sempre vamos estar trabalhando no perispírito, porque essa energia também sai dos nossos centros de força, da nossa vitalidade, né? E vai impressionar os centros de força do outro perispírito. Já estamos, né, na dimensão espiritual, por isso que a gente fala que o passe é um caminho para isso, né? Pode mudar, por favor, Ana?
Então, a forma, como nós dissemos, a forma não é nada, a essência é tudo. Kardec, essa é a frase de Kardec. O importante é termos a vontade, o desejo, né, de trabalharmos a doação de energia. É claro que quando a gente se filia a uma, por exemplo, na federação, ela tem a orientação de como o passe tem que ser dado. Mas isso não inviabiliza de nós trabalharmos a forma, né? Então, quais os tipos que nós vamos dar de passe? Eu já vi tanto passe na minha vida, por exemplo, lá em Araxá, nós temos o Centro Espírita do Irmão Tadeu, né? O passe é dado pelas costas, você está sentado, os passistas vêm num auditório, tipo um teatro, eles vêm por trás e eles fazem o trabalho, assim, o trabalho do passe todo pelas costas. Existem pessoas que fazem... Então, existe o passe diferenciado para cada situação, existe o passe de imposição de mãos, existe o passe onde nós temos ali a limpeza, na federação agora a limpeza, dispersivo, em alguns centros de força, depois o longitudinal, que vai harmonizando os centros de força. Então, a forma... Nós vamos estudar dentro do que é possível, dentro daquilo que nós entendemos como correto, em conjunto com a espiritualidade. Tá bom? O passe de criança, ele é diferenciado, porque a gente não trabalha a parte genésica para não ter ali nenhum desenvolvimento. Mas eu pergunto a vocês, hoje, até isso mudou, porque se você for trabalhar o passe no centro de força pela orientação da federação, nós vamos ter, então, o frontal, o laríngeo, pulamos o cardíaco e vamos para o gástrico. No adulto, trabalha-se o genésico, na criança não se trabalha o genésico. Então, mas hoje a gente tem que avaliar aquela criança que está sentada à nossa frente. Muitas vezes ela já está numa pré-adolescência, onde ela já trabalha, ela já cria um impacto no centro de força genésico. Tudo isso é uma questão de estudar, de identificar a melhor forma. Pode mudar, por favor, Ana? O trabalho em equipe, como nós dissemos, é extremamente importante. Nós vamos trabalhar com a equipe espiritual, mas também com a equipe dos encarnados, né? Como nós dissemos, deixar a cargo de uma única pessoa a incumbência dela dar todos os passos da casa espírita não está certo. Por que nós temos que sobrecarregar alguém? Por que nós não podemos colaborar, né? Então, vamos nos reunir, vamos ter um pouco mais de confiança em nós mesmos, de entendimento da necessidade de colocar em prática tudo aquilo que nós já estudamos. Estudar é maravilhoso, eu adoro estudar, mas se você não aplicar o que você estuda, fica a candeia embaixo do alqueire, né? Todos nós temos condição, podemos sim doar, e é uma condição de... Gente, é a prática. Eu convidaria vocês a terem essa parte prática. Vocês viram a parte prática aqui, longe? Eu no Brasil, vocês aí... Gente, acontece. Imagina no mesmo ambiente, fisicamente, que nós ainda estamos numa dimensão materializada. É maravilhoso, é uma coisa que tem um ganho, né? Não é só você estar lá... Não é só pensar no sacrifício de chegar até a casa espírita. Isso, muitas vezes, inviabiliza todo o ganho que você vai ter em estar lá dentro, né? Todo o ganho que nós sentimos quando nós entramos dentro de uma equipe amorosa, espiritual, e não somos nós que estamos dando, nós estamos ainda recebendo. Então, é algo que não dá para explicar. Tem que estar lá, experimente, participe, e depois vocês me contam. Pode mudar, por favor? E encerrando, né, se Jesus é nosso modelo, se Jesus é o nosso guia, se ele nos ensina tanto, e ele tem essa postura, é ele que tem que ser o nosso modelo, estamos disponíveis, estamos entregues, né? Estamos dispostos a favorecer a vida do outro, não só na questão teórica, mas principalmente porque a necessidade humana ela é muito grande. Tem aquele que não tem condição de chegar no nível de estudos que vocês têm, mas tem aqueles que, quando vocês colocarem a mão em cima deles, sentirem o amor que vocês estão doando, ele vai dizer, nossa, tem alguma coisa aqui,
eu quero isso para mim, é aqui que eu quero ficar. Então, cada um é impressionado de uma forma. Como aquela terapêutica espírita que nós dissemos. Em algum momento, dentro daqueles passos todos, alguém vai dizer, nossa, é isso, me achei, me encontrei. E a partir daquele momento ele começa a fazer o seu caminho. Então, vamos às perguntas, Ana? Terminar isso, ficou alguma para trás? Eu queria só comentar uma coisa que você falou. Eu acho que a cobertura espiritual desse centro é fenomenal. É acima do normal. É Sim. Chico, né? A gente sabe o Chico, quem é o Chico. A gente se sente muito grato assim, pelo plano espiritual. As coisas acontecerem do jeito que acontecem, sabe? Uhum. E agora, continuando as perguntas. Se quem mais tiver perguntas, por favor, coloca no chat. Qual que é importante? A gente vê muito passista tomando passe toda semana. Queria que você comentasse sobre isso. Olha, aqui no preparo, nós temos a orientação de fazermos um passe antes de iniciarmos qualquer trabalho, né? Então, a gente faz um preparo, e ali o preparo, ele já realmente, ele já te prepara para tudo que você tem para fazer, e na sequência, a prática é o autopasse. Aqui, na federação, nós trocávamos passe. Então, um passista dava passe no outro para iniciar o trabalho. Aqui, a prática é outra. Existe o autopasse. É como é feito no depói da federação, mais ou menos. Tem lá uma sala onde a pessoa entra, ela faz uma prece, ela senta e a espiritualidade que vai dar o passe, junto com o pensamento do médium, né, do passista. Então, a gente se coloca ali em uma situação receptiva, faz uma prece, desculpa, e a espiritualidade, ela vai nos auxiliando, e a gente sente mesmo a mão em cima do nosso, é uma coisa impressionante, a gente sente ali a mão doando aquela energia. Então, depende da regra de cada casa. E na sequência, claro, se você está no meio desse cordão de médios, de passistas, você está se banhando daquelas energias, né? Você está ali, você está aproveitando tudo aquilo. E no final do passe, a gente faz uma prece, né? E está tudo bem. Vai muito dessa ligação que a gente precisa fazer com a espiritualidade. E, claro, tem um método de preparo, né? Tem um método que a casa, as normas que a casa coloca, e aí a gente se adapta a isso. É o entendimento de que não é quantidade, é qualidade, sempre tudo isso na vida, né? Da nossa confiança também com a espiritualidade. Existem momentos em que nós estamos desvitalizados, existem momentos em que nós estamos passando por um problema muito sério na nossa vida. Então, aí é melhor nós sermos assistidos do que assistir. Mas isso também quem vai determinar são os dirigentes da casa, né? As pessoas que avaliam isso. Mas ir também, aquilo que a gente chama de papa-passe, né? Tem assistido que é papa-passe, ele não vai nem para ouvir a palestra, né? E aí, quando é um assistido, tudo bem. Existem pessoas que chegam perto do final da palestra, só quando vai tomar o passe. E tudo bem, quem é assistido, a gente dá aí a sua licença, né, ainda de falta de compreensão. Mas nós que já estamos trabalhando, temos que ir elaborando, né, essa parceria com a espiritualidade, temos os nossos cuidados, né, também na questão do nosso preparo em casa, das nossas preces, que nós estamos o tempo todo sendo cuidados, né. E o que eu estava pensando não era tanto o passista tomar o passe antes de dar o passe. O que eu estava pensando é o passista tomar o passe. E muitas vezes não dá o passe. Mas é isso que eu falei, né? É a questão de responsabilidade, é a questão de maturidade também, né? Porque eu estou indo só para receber o tempo todo, e onde que vai chegar a minha hora de doar?
a não ser que eu esteja doente, a não ser que eu não tenha essa condição, né? Então, aí existe uma outra situação. É bom senso, né, Ana? É uma questão de, dentro dessa reforma íntima que todo mundo precisa fazer, essa pergunta, até que ponto eu estou ali só para receber ou eu também quero doar? Também quero fazer parte dos que levam o amor para o mundo, que levam aí a solução para o mundo. Ou até onde eu quero ainda, desculpa a palavra, ser um parasita, né? Isso também tem em Kardec em algum momento, né? Eu acho que o ponto é que muitas vezes a gente aqui no centro, a gente não dá o passe antes de dar o passe físico, a gente faz a prece, a passe espiritual, né? Então a gente pede o movimento, faz a prece, então nesse momento a gente recebe, se sintoniza com os mentores, dá o passe e depois a gente fala, alguém está precisando de passe, né? Porque às vezes deu passe, muita gente se sente um pouco com o tanque vazio, né? E aí recebe um passe físico, senão só com a prece final, que aí tem derramamento de fluidos e aí a gente se sente bem. Muitas vezes tem que chegar em casa, no caso da desobsessão, que a gente tem pego uns casos mais complicados e aí as pessoas, a gente está fazendo a desobsessão antes do estudo do Evangelho e antes do mediúnico, porque então tem mais 2 horas para a gente conseguir receber toda essa emanação do plano espiritual e se equilibrar. Mas é interessante perceber que a gente termina todo mundo com fome, né? Então a doação foi intensa. E aí, É físico. É físico. Só no dia seguinte, né, que as pessoas, depois de dormirem, depois de jantarem, é que dão 100% de novo, né? Então, aí eu vejo a amplitude do passe de desobsessão daqui, sabe? Mesmo comigo, né? Como trabalhadora aqui, de sair, às vezes, cansada. Só depois das 2 horas, né? Depois de trabalhos contínuos, é que eu sinto que as minhas energias foram restabelecidas, né? Mas eu acho que é importante isso, a gente lembrar que é dando que se recebe, né? Que muitas vezes a gente pode estar inseguro, né? Não tô pronta, ou não sei direito como fazer, mas uma hora a gente tem que começar, né? A fazer. Ninguém que hoje está aqui sabe tanto quanto sabe se não tivesse ido para a escola aprender o beabá. Então, sempre tem um começo, né? Apesar de todo o conhecimento que nós temos hoje, alguém nos ensinou a escrever o A, né? Então, tem que começar, porque sem começar, não vai especializar, né? Não vai desenvolver. Outra coisa que eu tenho uma pergunta. No caso, uma pessoa que está doente, né? Que está com câncer. Aqui os passes que a gente tem o passe espiritual, então sem a presença do passista, né, sem a imposição de mãos, a gente faz o mesmo esquema da federação, né, a dispersão de fluidos, depois retirar e depois a doação. E tem o terceiro trabalho, que é a desobsessão, e tem o passe de crianças, né, que é nos domingos. Mas no caso, alguém que está sendo tratado como câncer, no caso, quando eu estava pensando qual seria o melhor passe, o ideal, porque a gente não tem um passe como o da caminha aqui, né? O centro é muito pequeno. De novo, a pessoa hoje que está mais pronta para dar o passe sou eu, né? Que tem a experiência da federação. Então, uma coisa que eu pensei, ela está tomando o passe normal, né? O passe físico, né? Com o passista. E a minha recomendação tinha sido também o da desobsessão. No caso porque normalmente um caso de doença como esse vem um lado emocional duro, pesado, né? Doído. Então, para essa sustentação mais intensa nos chakras. Mas eu queria ouvir seu comentário. Nós podemos também implementar nesse passe, em vez do passe de limpeza só, como a gente, né, padrão da imposição de mãos e tudo mais, porque na federação, no P3M, que também cuida do físico, nós colocamos a desobsessão, porque às vezes muitas coisas físicas, né,
elas nascem justamente por conta também de um envolvimento espiritual, e quando a pessoa está doente, ela cai a vibração, e o envolvimento é possível. Então, lá em muitos, mas temos o colegiado de médiuns que encaminha para esses casos. Caberia, nesse caso, né, da pessoa que está com câncer, verificar bem se ela precisa mesmo da desobsessão, e talvez o mais recomendável fosse, depois desse passe que vocês fazem, né, no normal, fazer um passe específico de doação intuitivo, como a gente fala, como da caminha, ela pode ficar sentada mesmo. Então, os passistas ficariam em volta dessa pessoa, isso a gente pode fazer no final do trabalho, né? Ficariam em volta, teria um polarizador, e aí eu te recomendo não ser você coloque outra pessoa, um homem, por exemplo, tá? Um homem, se tem algum homem assim, o homem tem geralmente mais magnetismo também, né? Então, você coloque o homem, ou uma pessoa que vem à sua mente agora, e essa pessoa vai fazer o passe intuitivo. Então, sabe onde que está o câncer, né? Mas ela vai trabalhando. Os outros em volta, colocando a energia nele. Deixa a outra pessoa fazer isso, que você já vai para a desobsessão depois. Então, deixa a outra pessoa fazer isso. E ali, vocês dão um passe específico para essa pessoa. É uma possibilidade. Então seria como a gente fazer no P3M, que a primeira parte é a desobsessão e a segunda parte é da doação. Entendi. Tá bom. Tá bom? Mas aí não seja você já está muito... Desculpa. Eu acho que você, como você já falou disso, do trabalho que você demora para se recuperar depois, seria mais uma carga para você assimilar, né? Então, pessoal do centro, vai se colocando aí para... né? Também para ajudar aí nesse sentido com a Ana, né? Que é importante. A última pergunta. E aí a gente encerra. Se ninguém mais tiver pergunta, que já são 10h35. Cássia, Oi. Ouvindo tudo que você falou, observando as perguntas feitas e pelo conhecimento que eu tenho aí da dinâmica de trabalho do grupo, eu queria perguntar para você, não seria ideal que o grupo adotasse essa troca de passes inicial que nós fazemos na federação? Então, todo mundo chegou no trabalho, antes do trabalho, uma singela prece, e aí um dá o passe no outro, não mais a responsabilidade para um único passista. Primeiro, porque todos, como você falou, têm potencial para dar. Segundo, porque estamos num centro, esse centro aí é um mar de energias positivas e luminosas. Então, mente e coração trabalhando, um dando passe no outro, vai funcionar. E com essa higienização inicial, com essa harmonização, aí eles passariam para o trabalho, seja para a aula, seja para o A2 que fazem com a palestra de Emmanuel, enfim, qualquer que seja para o estudo de André Luiz, mas essa harmonização, essa troca recíproca de passes, a meu ver, parece importante. Sim, porque primeiro, quando a gente vai dar o passe nos nossos parceiros, né? A gente fica mais à vontade, né? E também é um treino para antes aquilo que vai ser feito depois. A energia ela vai circular mais, não fica na responsabilidade de uma única pessoa, e a gente vai aprendendo já a aumentar esse grupo, né? Delegando aí algumas funções também, algumas atividades, e já não teria mais a necessidade de perguntar quem precisa de passe. Eu acho que aí resolve vários problemas de uma vez. Todo mundo recebe na medida necessária. Sim, como é na federação. E sem formar duplas específicas, determinadas, variar sempre. Não, sempre sempre variar sempre. Não ficar freguês só. Não, porque às vezes aquilo, veja, cada um tem uma qualidade magnética, né? Então, às vezes
a gente não... E como que a gente pode determinar quem é que tem maior magnetismo? Não tem. Geralmente, o que nós... Isso, gente, desculpa, isso não é nada... Isso, me perdoem, é uma vivência minha, é uma observação minha dos meus 20 anos aí, frente a 20 e poucos anos, frente de trabalhos mediúnicos. A gente vê que, geralmente, o homem, ele tem maior vitalidade. Não é porque... quando a gente está falando de magnetismo e vitalidade, não estou falando de energia, né? Então, às vezes, determinadas pessoas... o homem tem bastante magnetismo. Não quer dizer que as mulheres não tenham, elas têm. Mas são qualidades diferenciadas que são aplicáveis em casos diferentes. E a gente nunca sabe qual energia eu estou precisando, né? Todas são boas, todas se complementam. Mas, às vezes, eu preciso de A, preciso de B, preciso de C, e essa troca, às vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes. Aquela pessoa que veio me dar o passe, ela era tão amorosa, era aquilo que eu precisava. O outro veio e era uma pessoa extremamente vitalizada, e era aquilo que eu precisava. Então, se você fica sempre com uma pessoa só, não tem essa variedade que você pode tá ali movendo, né? E a espiritualidade vai encaminhar aquilo que a gente precisa. Né, Lúcia? Não sei também se você já não percebeu isso. Doação diferente, né? E certamente orientada pelo plano espiritual, aí, não por acaso. Com certeza. Bom, você podia ter dado essa aula tranquila, não precisava nem de eu estar aqui, né? Mas a sua generosidade... Imagina. É sempre bom ouvir outras pessoas, outras abordagens, né? A sua cabecinha pensa diferente da minha, então sempre enriquece essa troca. A gente troca, né? Sempre, né? Eu mas amo muito esse obrigada. grupo, eu amo a doutrina, estou sempre pronta para tudo, mas não quero caminhar sozinha, não. Tá bom. Ana, mais alguma pergunta, querida? Não, eu acho que é só isso, não vi mais nada. Então, eu queria agradecer aí a sua presença. A gente vai estar de novo junto depois das férias. Eu agradeço isso, Cássia, se achar tempo para conversar com a gente. O grupo fica sempre ouvindo eu e a minha mãe e eu e minha mãe e eu, batendo na mesma tecla, né? E fica parecendo que a gente está mandando recado, não é? Até uma das pessoas perguntou: você está falando isso para mim? Não é para você. Eu acho que é importante ouvir outros pontos de vista, né? Às vezes a gente tenta expressar o que a gente já aprendeu, né? O que já experimentou também, né? Com quem está começando a caminhar, né? A mediunidade é uma coisa muito bonita, mas ela dá trabalho, ela requer responsabilidade, ela requer compromisso, ela requer equilíbrio, e a gente sabe que tudo tem que vir junto, né? Trabalhar com Jesus talvez seja o maior compromisso, mais sério que a gente tem, porque se a gente levar ele na gingada, a gente acaba se machucando, né? É um poder muito poderoso para a gente não levar a sério. Com certeza. Eu me coloco à disposição e, com certeza, vamos voltar aí a falar de mediunidade mais para frente, e quando vocês precisarem, a gente troca figurinha. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Obrigada. Então, nesse instante, nós vamos nos ligando mais uma vez, a equipe dos mentores do Chico Xavier, a equipe que também coordena esse trabalho de sábado, que normalmente a gente escolhe aí presenças com uma experiência muito mais profunda. Nós somos profundamente agradecidos por essas bênçãos, Senhor, que se não fosse a pandemia, se não fosse a tecnologia, nós não teríamos acesso junto com esses outros trabalhadores que estão espalhados no nosso planeta. Nessa manhã especial, nós gostaríamos de oferecer uma abraçada de flores à Cássia. Flores lindas, entregues por Menei. O nosso profundo agradecimento, que elas possam embelezar a sua casa,
Que essas rosas possam encher todos os ambientes com aquele perfume especial que se chama amor e gratidão. Obrigada, Mestre, por podermos estar aqui juntos. Agradecemos também toda a sustentação que foi dada a todos os espíritos aqui presentes, que eles possam ser levados até essas instituições onde possam ser ajudados, de acordo com as suas necessidades. Vamos pedindo pelos nomes que nos pedem preces, que estão no livro, por todos aqueles que não puderam comparecer ao estudo dessa manhã, que seus lares também possam ser visitados e amparados. Finalmente, nós pedimos pela paz do nosso planeta, por essa transição tão necessária, tão esperada. Nós tenhamos consciência que a transição planetária começa dentro de cada um de nós. E é assim que nós formaremos um planeta melhor. E assim, agradecidos, damos por encerrados os estudos dessa manhã. Graças a Deus. Graças.